Amada família, seja bem-vindo ao 18º dia do nosso propósito de 30 dias de oração. O nosso tema hoje é: ore para que o respeito seja a base de sua família. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 3,10: pois quem quer amar a sua vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. O respeito deve ser a base de todo e qualquer relacionamento, especialmente na relação familiar. Quando o respeito acaba entre o casal, acaba as chances da convivência. Respeito é algo tão importante que necessita de oração. A coisa mais triste é um lar que não existe respeito. Todo casal terá problemas com adaptação. O casamento é um desafio. A vida comum pode ser às vezes que parece impossível. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que as chances de dar certo é 100% maior quando existe respeito. Todo casal deve adotar a seguinte regra: aconteça o que acontecer, jamais usaremos no diálogo palavras chulas, palavrões, palavras depreciativas, não nos trataremos com arrogância, com desdém. O casal deve preservar alguma formalidade que seja a limite do respeito. Um dia, uma mulher contando que havia sido revelado em uma igreja que o casamento dela estava acabando por causa de macumba. Ela contava quase que aliviada de não ser a causa da destruição. Então eu perguntei a ela quanto tempo ela estava tendo problemas com o marido. E ela disse desse jeito: ah, pastora, tem muito tempo. Não teve uma vez que eu saísse para a igreja que eu não deixasse aquele homem latindo lá em casa. Eu perguntei para ela: e precisa de macumba para acabar com um casamento desse? Uma mulher que se diz cristã, que diz que deixou o marido latindo, definitivamente ela não tinha a mínima noção do que era respeito. Respeitar é reconhecer que existe um limite. Por mais autoridade que os pais tenham sobre a vida do filho, eles têm que entender que existe um limite, pois por mais que a gente ensine, irá chegar o dia dos filhos tomarem suas próprias decisões. E mesmo não sendo as decisões que gostaríamos que eles tomassem, nós devemos entender o valor do respeito. Gritar, depreciar, exaltar os defeitos, fazer comparações, não dialogar, humilhar, pode ser a forma mais cruel de destruir a vida de um filho, de um marido ou de uma esposa. Para os pais terem o respeito dos filhos é tão ou mais importante do que ter o amor deles. Os pais nunca, jamais devem permitir o desrespeito entre irmãos. Não podemos permitir que falem de qualquer forma, que falem palavrões um com o outro. Não devemos permitir que tenha justiça própria. Às vezes os filhos recorrem aos pais para fazer uma reclamação do irmão que bateu. Aí o pai diz: bate nele também. Essa atitude pode formar inimigos para a vida toda. Ensine os filhos a se defenderem, que eles preservem a união. Eles podem brigar com o mundo, mas se ficarem unidos, jamais serão destruídos. A maneira que olhamos para as pessoas da nossa família conduzirá ao jeito que conviveremos com ela. Devemos olhar as pessoas de nossa família como dignas de todo carinho e respeito, como pessoas especiais que são a nossa extensão. Nossos irmãos são outras versões de nós mesmos. Por isso merecem todo respeito, amizade, carinho e consideração. Marido e esposa são um só. Ninguém pode desprezar a si mesmo. Até para vivermos mais felizes, devemos aprender a tratar as pessoas com respeito. Às vezes, cristãos dentro de uma casa têm a coragem de destratar o irmão por ser católico ou espírita ou ateu. Temos o direito de orar, falar do amor de Deus e dar um bom testemunho. De desrespeitar, nunca. Um rapaz se converteu e queria de todo jeito destruir as imagens de escultura que a mãe tinha, por ser abominação. Eu disse para ele que ele devia respeito a ela. Se aquelas imagens não significavam nada para ele, para ela significava muito. Disse para ele que ninguém, além dela, poderia tirar aquelas imagens de lá, que ele deveria sim orar pela salvação dela, porque não adiantava nada tirar as imagens de lá se não saísse do coração dela. Ele me ouviu, e hoje ela também é uma serva de Deus.
O relacionamento de respeito prova que somos pessoas de Deus. Assim como Deus respeita as nossas escolhas, muitas vezes não concordando com elas. Que venha a haver muito respeito em nossas casas. Que o respeito seja um traço muito forte em nossas famílias. Vamos orar. Que Deus te abençoe.